Olá, meu querido, a paz de Cristo Jesus sobre ti, sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua alma, a paz de Cristo sobre a tua vida de forma especial, sobre a tua família. Hoje nós estamos na nossa quarta reflexão dentro desta semana, onde estamos falando de um novo ano. E começamos falando de um novo ano, com novas atitudes, novo ano, novo começo, e novo ano, novo tempo. Hoje eu quero falar contigo e refletir contigo sobre novo ano, novo desafio. Ou, se quiser no plural, novos desafios. E eu faço sempre o pedido a você que está sempre nos ouvindo, sempre nos acompanhando, ou está conosco, que você possa não só comentar, compartilhar, possa curtir, mas também ao mesmo tempo você possa compartilhar com outros e no canal do YouTube, porque nós compartilhamos essa live também no YouTube, você possa ser um dos inscritos lá e possa também, lá ou aqui, se você já estiver me assistindo pelo YouTube, ser também um inscrito, clicar no sininho, também fazer sua participação, compartilhar e também comentar, enfim, tornar relevante o que nós estamos postando, gravando, falando, refletindo e abençoando a vida de muitos outros. Não deixe de fazer isso, porque você nos ajuda a chegar a muitas outras pessoas, alcançando a muitos corações. Então eu quero hoje compartilhar com você, baseado no texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10, onde é um texto muito conhecido de todos nós, e como eu disse, estamos falando nesse final de um ano, que é o de 2021, às vésperas de um novo ano, que é o 2022, sobre algumas reflexões de um novo ano, porque eu penso que você e eu somos abençoadíssimos por Deus, pelo fato de que estamos vivos, estamos de pé e vamos entrar um novo ano por graça e misericórdia do Senhor. Não somos melhores do que os outros que foram, do que os outros que já partiram, do que os outros que provavelmente até possam vir a partir até o dia 31, mas temos que ser gratos, pelo menos gratos. Gratos, não nos sentindo melhores ao tempo que somos condolentes com gente enlutada e ao mesmo tempo pesar no coração por aqueles que foram, mas ao mesmo tempo gratos, porque de alguma forma nós estamos de fé, por misericórdia e graça, ainda podemos dizer que o Senhor nos tem permitido um novo ano. E eu quero hoje compartilhar então com você nessa reflexão de um novo ano com um novo desafio. E eu quero ler Efésios capítulo 6 e verso 10, que diz-nos assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, porque ele é o texto que vai falar sobre a armadura de Deus. E nessa armadura de Deus, Paulo já começa dizendo que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele começa então a dizer que temos que ser revestidos de toda a armadura de Deus. E ele vai descrever a armadura, que era a armadura dos soldados romanos, que inclusive estavam lá o guardando naquele momento, porque Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele está numa prisão em Roma. E ele fala do capacete, ele fala da couraça, ele fala do cinto, ele fala da espada, ele fala do escudo e ele fala do calçado. E em cada uma dessas armas, ele vai dizendo o que elas espiritualmente significam para nós. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o calçado na preparação do Evangelho da Paz. Sem falar da oração que ele vai mencionar no verso 18. O que eu quero começar dizendo para você já dizendo, é que a vida ela é uma batalha. Não podemos pensar diferente disso. A vida é uma luta, a vida é uma batalha. E a gente precisa reconhecer isso. E essa batalha ela já começa já naquele processo da fecundação. Todos nós sabemos que naquele momento da relação entre o homem e uma mulher, o caso o pai e a mãe, em que existe aquela ejaculação, há 650 milhões de espermatozoides que vão naquela direção de alcançar o óvulo para fecundá-lo.
E todos nós sabemos que a maioria dos casos, nesses 650 milhões de espermatozoides, só um, com raras exceções de 2, que aí é a questão dos gêmeos, 3, trigêmeos, 4 ou 5, mas na sua maioria, só um alcança o óvulo e o fecunda. E aí então começa todo aquele processo de 9 meses de gestação até nascer aquele menino ou aquela menina. Não é diferente na vida espiritual, não é diferente no nosso dia a dia. A vida ela é feita de desafios. O que eu quero já compartilhar com você aqui nessa oportunidade é que quando nós estamos falando de um novo ano, você não pode só pensar no novo ano de novas bênçãos, de grandes vitórias e grandes maravilhas, mas um novo ano também com novos desafios. Então nós travamos uma batalha constante sempre, né? Como eu já disse, desde a fecundação a vida já é uma batalha. E nós temos desafios cotidianos, né, para enfrentar e sempre. E é por esta razão que você precisa entender que esse novo ano que Deus te permitirá entrar já aqui às vésperas, porque hoje já é o dia 21, você precisa entender que, 23, perdão, né? Hoje já é o dia 23, nós já estamos nessa caminhada, porque amanhã, sexta-feira, já é o dia 24, né? Então, portanto, a véspera do Natal, sábado 25, enfim, então eu e você precisamos já entender que como enfrentar esses desafios. É por essa razão que eu quero dizer a você que esse novo ano é um novo ano que também trará novos desafios. E com base nesse texto de Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, onde Paulo está falando de batalha espiritual, como é que a gente pode enfrentar um novo ano com um novo desafio? Ou, se quiser no plural, novos desafios. Para enfrentar um novo ano com um novo desafio, você precisa saber pelo menos 3 coisas principais. A primeira é que nem toda adversidade que nós enfrentamos na vida, elas são decorrentes de batalhas espirituais. A gente precisa discernir, esse é o dom que precisa estar na nossa vida sempre. Ou seja, a vida, ela não consiste apenas de batalhas espirituais. A vida não é só de questões de espiritualidade. Isso é fundamental para a gente discernir e saber como enfrentar cada desafio, sabendo qual a origem desse desafio. Eu não posso pensar que tudo quanto acontece comigo na vida é de ordem espiritual, é de alguma batalha espiritual, é de alguma ação espiritual, é alguma guerra espiritual, é algum demônio ou algum anjo que estão batalhando espiritualmente. Ou seja, eu preciso concentrar as forças na direção certa, porque se eu não tiver esse discernimento, eu vou concentrar as minhas forças na direção errada. Eu vou combater o inimigo errado. Eu vou ter um combater errado. Eu preciso então saber que nem toda adversidade que eu enfrento na vida ela é decorrente e oriunda de uma batalha espiritual. Infelizmente é isso que tem acontecido em nosso meio, porque por conta disso, muita gente, inclusive líderes espirituais, né, como pastores, em alguns lugares pastoras também, bispas, enfim, seja lá qual for o título, mas de líderes espirituais que não estão, por exemplo, reconhecendo causas psicológicas como adversidades na vida de algumas pessoas, como desafio na vida de algumas pessoas, causas psicossomáticas como problemas também na vida de muitas pessoas, não reconhecem problemas fisiológicos ou biológicos como desafios na vida de muitas pessoas, e aí por desconhecerem isso, acabam entendendo que tudo é uma batalha espiritual. Então a primeira coisa que nesse novo ano, com um novo desafio, você precisa entender e saber é que nem toda a adversidade que você enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos, elas são decorrentes de uma batalha espiritual. Eu preciso entender as questões psicológicas, as questões psicossomáticas, as questões fisiológicas ou biológicas, as questões econômicas, as questões sociais. Aqui a gente poderia dar desdobramentos, muitos são desafios que nós enfrentamos na vida e automaticamente não tem a ver com uma batalha espiritual. Então você que já está aqui com a gente, alguns queridos alunos, queridos irmãos, obreiros da casa do Senhor, que você possa estar não só compartilhando aqui, mas também fazendo isso chegar a muitas outras pessoas, a muitos outros corações.
Segunda coisa que nós precisamos nessa reflexão ressaltar para você, novo ano com novo desafio, a primeira coisa a saber é que nem toda adversidade que nós enfrentamos ela é decorrente de uma batalha espiritual. Mas a segunda coisa que eu e você precisamos saber nesse novo ano com novo desafio é que as adversidades que enfrentamos, elas podem ser decorrentes de algumas causas. E eu quero falar de algumas dessas causas aqui. A primeira delas é de um mundo desequilibrado. A gente precisa saber que as adversidades que nós enfrentamos na vida, elas são decorrentes, muitas vezes, do mundo desequilibrado, ou se você quiser, de um mundo caído. Não há como nós negarmos que vivemos num mundo que é um mundo caído e desequilibrado. Gênesis capítulo 3, verso 18, já nos ensina isso, dizendo que a terra passou a dar cardos e abrolhos por conta de consequências do pecado. Então, nós precisamos entender que existe um mundo caído, existe um mundo caótico, existe um mundo com grandes desafios, existe um mundo com grandes adversidades e que elas são oriundas do desequilíbrio, da caoticidade que esse mundo tem, desse mundo que é um mundo desequilibrado. Segunda coisa, segunda origem, nessa segunda situação que estou falando a você, sobre a adversidade que nós enfrentamos e que elas são decorrentes de algumas causas. A primeira, um mundo desequilibrado. A segunda, opções erradas. Eu e você precisamos entender que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo vai deixar isso muito claro na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versos 7 a 9. Então, muitas adversidades que nós temos na vida, elas não são oriundas de um mundo desequilibrado ou de um mundo caído. Elas são oriundas das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas opções, muitas vezes erradas. Ou seja, Deus estabeleceu leis naturais e espirituais da semeadura na vida da gente. Semear e colher, significando dizer que eu tenho que observar isso, como eu tenho sido, como eu tenho me relacionado, o que eu tenho plantado, o que eu tenho semeado na vida, como eu tenho vivido, como eu tenho sido, e isso são consequências que eu vou ter. Toda ação tem a sua reação. Por isso que eu preciso entender que uma segunda causa das adversidades que eu posso ter na vida são as minhas opções e erradas, ok? É claro que as opções certas não vão te trazer mais consequências. As opções certas, elas não vão, ou decisões certas, ou o que eu estou semeando, sendo alguma coisa boa que eu estou semeando, não vão me trazer adversidade. Mas como a gente está falando de adversidade, a gente então precisa especificar que tem a ver com opções erradas. Então, preste muita atenção nas suas atitudes, preste muita atenção nas suas palavras, preste muita atenção nos seus pensamentos, que são normalmente aquilo que resulta nas nossas ações, e também preste atenção nos seus relacionamentos. Essas opções, muitas vezes, podem ser erradas, e elas vão nos trazer adversidade. Uma outra causa das adversidades que a gente precisa entender, que as adversidades que nós enfrentamos, elas são decorrentes de algumas causas, e a gente já falou aqui do mundo desequilibrado, das opções erradas, mas uma terceira coisa é da provação. Eu preciso entender que Deus é um Deus que prova. É uma realidade bíblico e existencial de que Deus prova os corações. Há um texto muito extraordinário que está em Deuteronômio capítulo 8, do verso 2 a 4, onde Deus está dizendo para o seu povo, quando estava atravessando entre o deserto e Canaã, Deus diz que os provou no deserto para provar o coração. Então, a gente poderia aqui lembrar de Abraão, em Gênesis capítulo 22, a gente poderia lembrar de os apóstolos de Jesus, muitos outros que foram provados para que o seu coração pudesse ser provado na sua fidelidade. Então, essa é uma das causas de adversidade. Provações, onde Deus muitas vezes permite-nos passar por momentos difíceis, a fim de que a nossa fé seja provada, a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa lealdade, enfim, para que o nosso coração possa ser provado e lapidado, e a gente também possa crescer e amadurecer. Uma quarta causa, razão das nossas adversidades é a disciplina. Olha só, a diferença entre provação e disciplina. A provação é quando Deus está provando o nosso coração, lapidando a nossa alma, nos fazendo crescer. Mas disciplina é correção.
E a Bíblia vai dizer-nos em Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, principalmente, que Deus disciplina aquele a quem ele ama. Então, muitas vezes a adversidade que nós temos na vida, ela nada mais é do que uma consequência da disciplina de Deus, ou seja, do Deus que está nos corrigindo por conta de alguma a falha, de algum erro, de alguma coisa que nós estamos realmente precisando ser apertados pelo Papai do Céu, corrigidos pelo Papai do Céu, e a Bíblia vai dizer que Deus só disciplina aqueles a quem Ele ama. E esse tipo de disciplina é com propósito corretivo. Não é com propósito de destruição, não é com propósito de aniquilação, é com propósito de corrigir. E Deus só corrige aqueles a quem Ele ama. E aí, em último lugar, a nossa adversidade, sim, ela pode ser de batalha espiritual. O próprio texto que a gente leu de Efésios capítulo 6 vai dizer no verso 11 que a nossa luta, nós temos que primeiro estar na armadura de Deus por conta das ciladas do diabo. O verso 12 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. E lá no verso 16 vai dizer que nós precisamos estar com esse escudo da fé, exatamente com esse escudo da fé, porque ele vai nos ajudar a nos proteger contra todos os dardos inflamados do mal. Dardos inflamados eram aquelas setas pequenas que acertavam muito bem acertados os adversários. Então, eu e você, primeiro, estamos falando de um novo ano com novos desafios. Preciso entender que nesse novo ano com novos desafios, para que eu possa enfrentar esses novos desafios, é saber que nem toda adversidade que nós enfrentamos é decorrente de batalha espiritual. Segundo, é saber que as adversidades que enfrentamos, elas podem ser decorrentes de pelo menos essas principais causas que nós acabamos de falar. Mundo caído, 1, opções erradas, 2, provações, 3, e quarto, a disciplina, e quinto, a batalha espiritual. Então, a gente precisa entender isso. E batalha espiritual, esse texto de Efésios vai nos ensinar. E quando você vai para Apocalipse capítulo 2, 12, verso 10 e 11, também vai falar dessa batalha espiritual. Mas, por último, eu e você precisamos entender que no novo ano, com novos desafios, ou novo desafio, como queira, a gente precisa saber que a palavra de Deus não nos convoca para o ataque, mas ela nos convoca para a resistência. Uma das coisas que eu queria chamar muito a sua atenção, que nesse texto aqui, exatamente esse texto, muito usado para falar de batalha espiritual, é um texto onde Paulo vai descrever a nossa armadura. E perceba que todas as armas, elas são de defesa. Capacete, couraça, o escudo, o cinto e o calçado. E até a espada, que é uma arma de ataque, ela também é uma arma de defesa. E Paulo vai deixar também muito claro que no versículo 11, no versículo 13, ele vai dizer, versículo 14, ele vai dizer que a gente tem que estar firmes. A gente tem que estar firme. Nós precisamos estar firmes. Permanecer inabaláveis. Resistir. Então, o que Paulo está nos convidando? Paulo está nos convidando não para ataque. Paulo não está dizendo que a gente tem que sair por aí à caça das bruxas, que a gente tem que sair por aí tomando conta de territórios que supostamente sejam territórios do diabo. Não. Paulo está dizendo que a gente não tem que atacar a nada nem ninguém. E qual é a razão pelo qual a gente não tem que atacar nada nem ninguém? É porque a nossa vitória já está garantida na cruz do Calvário. A Bíblia já nos dá essa certeza de que a nossa vitória está alcançada na cruz do Calvário. Ela já foi conquistada com a morte e a ressurreição de Cristo, quando ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Isso, o próprio texto de Efésios capítulo 1, verso 20 a 23, Paulo vai deixar isso muito claro para nós também aqui. Aleluia por isso, glórias a Deus por isso. A vitória já foi alcançada. Eu e você não temos que sair por aí à conquista de coisa alguma. A Bíblia diz que eu e você temos que estar firmes. Eu e você temos que estar resilientes. Eu e você temos que estar resistentes. Porque é exatamente isso que essa batalha espiritual ela tenta fazer. É nos demover, nos remover, nos locomover do lugar aonde nós já fomos plantados, da posição que nós fomos colocados.
é nos desestabilizar, nos desestruturar, é isso. Então, quando você está na batalha, você não tem que correr a lugar algum para atacar nada nem ninguém. É só manter-se firme, porque a sua vitória já foi alcançada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Essa vitória, por isso a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por isso que nós somos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestes. Então, é manter-se firme e resistir, como Paulo também vai dizer nesse texto de Efésios capítulo 6, no dia mau. Por isso, meu querido, eu quero encerrar essa reflexão de hoje dizendo a você, novo ano, falamos na segunda-feira com novas atitudes. Novo ano com novo começo, falamos na terça-feira. Novo ano com novo tempo, falamos ontem. E hoje, novo ano, novo desafio. E aí você precisa aprender essas grandes verdades. Nem todas as nossas adversidades são oriundas de batalhas espirituais. As adversidades que enfrentamos, elas têm causas distintas, decorrentes de causas distintas. E nós também precisamos entender que a palavra de Deus não nos manda atacar nada e nem ninguém, mas nos manda resistir. Resistir, permanecer firme por causa do dia mau. Que essa seja a palavra de Deus na tua vida, no teu coração. E eu disse a você que nessa semana nós falaríamos de segunda a sexta. Mas amanhã é o dia 24, então é o dia que a maioria das vezes, né, das famílias com certeza, vão estar nesse horário de 23 horas muito preocupados ali em se confraternizar. Então a gente pula de amanhã para sábado, dia 25. E aí eu vou ter essa oportunidade de fechar com a última reflexão dessa semana com você, tá bom? Espero você, curta aqui, curta também no YouTube, curta nesses nossos canais, se inscreva, nos siga, compartilhe, permita que outras pessoas também sejam alcançadas com essa reflexão da palavra do Senhor. E eu aguardo você até o sábado, assim querendo Deus.